Bom, pessoal, vamos lá então agora para o bloco 3. Muita vontade. Vamos falar de casamento, pessoal. Vamos lá. Casamento. Parte legal toda do casamento está aqui, tá? Então nós temos aqui a 6.015, o Código Civil e o Código Nacional de Normas. Vamos trabalhar com essas três bases para o casamento. Primeira coisa, vamos conceituar o que é habilitação para o casamento, né? O que é habilitação para o casamento? É o procedimento administrativo prévio, tá? A gente vai ver que existe possibilidade posterior também, mas a regra é procedimento administrativo prévio processado perante o RCPN que visa verificar se os nubentes reúnem os requisitos legais para o casamento, capacidade civil, ausência de impedimentos matrimoniais, caso de suspeição que vai mexer com o regime de bens, tá? Bom, e o que é edital de proclamas, professor? E é importante saber porque a gente vai ter uma mudança significativa na questão do proclamas, que é registrado no livro D, tá? Edital de proclamas é um instrumento de publicidade do processo de habilitação, destinado a permitir que qualquer pessoa que saiba de algum impedimento possa opô-lo, tá? Possa então impugnar aquele procedimento de habilitação, tá? Um procedimento administrativo de habilitação, mostrando aí a sua oposição. Bom, o que é casamento religioso com efeito civil? A celebração religiosa, para ter efeitos civis, a celebração religiosa pode ter efeitos civis, mas para isso nós temos duas formas diferentes de verificação, tá? Primeira, com habilitação prévia, então o casamento religioso com efeito civil tem duas hipóteses, com habilitação prévia e com habilitação posterior, tá bom? Na habilitação prévia, os noivos se habilitam no registro civil primeiro, recebem a certificação de habilitação, casam-se no religioso e depois levam o termo da celebração religiosa para registrar no RCPN, lá no livro B auxiliar. Porque casamento religioso, B auxiliar, ok? E temos também a possibilidade do casamento religioso com habilitação posterior. Como é que acontece? Os noivos se casam primeiro no religioso e depois é que promovem o processo de habilitação e o registro do casamento. Nesse caso, o registro, os efeitos do registro vai retroagir ao momento da celebração religiosa, celebração do casamento, ok? O que vale, gente, é a celebração do casamento, ok? Beleza? Bom, nós temos assim importantes atualizações, tá? E o Código Nacional de Normas trouxe algumas padronizações para procedimentos de habilitação. Primeiro, gente, questão de modernização e simplificação do edital de proclamas. O artigo 122 do Código Nacional de Normas, ele trouxe lá o conteúdo mínimo, um conteúdo mínimo. Por que esse conteúdo mínimo, professor? Para proteger dados pessoais dos nubentes, tá? Então, para proteger os dados pessoais do nubente, o edital conterá apenas o essencial. E o que é o essencial, professor? Nome, estado civil, filiação, cidade e circunscrição do domicílio dos noivos, porque eles podem ter circunscrições domiciliares diferentes, distintas, ok? Outra coisa que também o Código Nacional de Normas trouxe, a publicação eletrônica simplificada do edital de proclamas. E o que é isso, gente? É uma inovação crucial advinda do provimento 190 de 2025 que foi incorporado ao Código de Normas. E lá traz o seguinte: se os nubentes residem em circunscrições distintas, diferentes, a publicação do edital eletrônico apenas na serventia onde tramita o processo de habilitação já é suficiente para cumprir o requisito de publicidade. Isso elimina o quê, gente? Elimina aquela antiga necessidade que o registrador
onde tramitava o processo de habilitação tinha de enviar o edital para publicar também no cartório do outro nubente, ou no cartório de domicílio do outro nubente, né? No cartório de domicílio do outro nubente, tá? Não precisa mais. Agora basta uma publicação eletrônica. Legal? Tranquilo até aí? Beleza. Uma outra situação que nós temos que trazer aqui, que é uma novidade, são ações informativas para preparação ao casamento. Gente, essas ações informativas para preparação ao casamento caiu em duas questões do último ENAC. Ou seja, tanta coisa para os caras cobrarem, eles cobraram duas questões sobre esse mesmo assunto aqui. Tá bom? E o que eu tenho que guardar sobre esse assunto, professor? Primeira coisa, que é obrigado o oficial a disponibilizar aos nubentes material informativo sobre os efeitos jurídicos do casamento. Regime de bens, direitos e deveres, poder familiar e tal. O risco, né, que ele está correndo. Isso tudo tem que ser informado, né? É o risco que cada nubente está correndo ali, tanto a nubente quanto o nubente, né? Então, tudo isso tem que ser informado. Obrigatoriamente, o oficial tem que disponibilizar material com todas essas informações. Ele tem que. Agora, os nubentes, eles são obrigados a assistir vídeos, a ler o material, a fazer uma provinha para provar que eles leram o material, que eles têm conhecimento de todos os efeitos jurídicos do casamento? Não, não, tá? Existe o caráter facultativo para os nubentes. Ele pode ler ou não ler o material, ele pode assistir ou não assistir o vídeo, tá? Então, não há obrigatoriedade para os nubentes. Então, há um caráter facultativo. O acesso a esse material pelos nubentes é facultativo, não pode ser imposto como uma condição prévia para a habilitação. Legal? Então, se só posso conduzir a habilitação de casamento de vocês caso vocês assistam esse vídeo, caso vocês leiam esse material, caso vocês, né, me comprovem que leram, mas não pode. Legal? Beleza? Bom, outro caso, casamento entre pessoas do mesmo sexo, tá? A norma codifica o entendimento da resolução 175, tornando, então está consignado atualmente no Código Nacional de Normas, no 554, consignado o dever dos registradores de processar a habilitação e celebrar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, sendo a recusa passível de apuração disciplinar. Então, cuidado com isso. Está hoje consignado no Código Nacional de Normas. Tá? Então, se perguntar, segundo o Código Nacional de Normas, a recusa do registrador para um processo de habilitação entre pessoas do mesmo sexo, seja celebração, seja processo de habilitação, é passível de punição? Com certeza. Legal? Beleza? Então, isso aí já foi trazido lá pela ADI 4277, a DPF 132, julgamentos históricos, gente, que equipararam as uniões estáveis ou homoafetivas com as heteroafetivas. Então, fundamentando aí depois a resolução do CNJ que determinou a celebração do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Legal? Vou trazer um caso prático aqui para vocês, para a gente poder fixar o que a gente falou até agora. Um nubente tem domicílio em Belém do Pará. E a outra nubente em Salvador. Então, Pará, Belém do Pará e Salvador, Bahia. Eles iniciam o processo de habilitação onde? Salvador. O edital de proclamas precisa ser publicado em Belém também? Ou só em Salvador já basta? E aí, qual é a resposta? Lembra que basta a publicação de edital eletrônico na serventia onde se está processando a habilitação, que é em Salvador, no caso aqui, para cumprir o requisito de publicidade do edital de proclamas.
tá bom? Então não há mais necessidade do registrador de Salvador enviar o edital de proclamas para o registrador civil de Belém, né, no Pará, para fazer publicidade na serventia. Não precisa mais, porque agora é eletrônico. Antes era físico, ok? Uma outra questão. Um oficial de registro se recusa a dar prosseguimento a uma habilitação de casamento porque os noivos se negaram a assistir o vídeo informativo sobre regime de bens. A recusa é legítima? Claro que não, é ilegítima, porque o Código de Normas estabelece que o acesso ao material é facultativo e não constitui requisito para habilitação. Ok? Tranquilo até aí? Beleza? Matamos essa parte aqui? Matamos. Vamos falar então um pouco agora de união estável. União estável, tá? Vamos falar um pouco de união estável. Gente, união estável teve bastante coisa nova, tá? Como a gente está na reta final, isso aqui é um ponto importantíssimo que nós temos que explorar, ok? Então, ó, toda a base legal, o que nós vamos falar aqui, está aqui no Código Civil, do 1723 ao 1727, fala da união estável, na 6.015, tá? E também no Código Nacional de Normas, do 537 ao 553, ok? Então, primeira coisa, o registro da união estável é facultativo. Além de ser facultativo, ele é declaratório, porque a união estável é fática. A união estável é um fato e está sendo levada a registro. Por que motivo? Para dar publicidade. É isso. Dar publicidade também. Além de dar publicidade, você também está colocando uma data quo, né? Uma data inicial para aquilo, né? Uma data inicial. A partir dali, tem-se prova de que a união estável iniciou-se, ok? Então, para a produção de efeitos patrimoniais, por exemplo, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, o registro é facultativo e declaratório. O registro da união estável, registrar a união estável no livro E do RCPN, não é um ato constitutivo, é um ato declaratório, guarda isso. A união estável existe no plano dos fatos, tá? Ela já existe no plano dos fatos. Agora, ela é sim, então, declaratória, servindo para dar publicidade e gerar efeitos perante terceiros, efeitos erga omnes, tá ok? Título hábil para o registro. Quais são os títulos hábeis para se registrar a união estável no livro E do RCPN? O registro pode ser feito com base em sentença judicial, escritura pública, mas também, olha a novidade, com o termo declaratório, que é formalizado diretamente perante o oficial de registro civil. Então, gente, cuidado, porque agora ó, você tem 3 hipóteses de títulos hábeis reconhecendo o quê? Reconhecendo a união estável, sentença judicial, a própria escritura pública e agora termo declaratório feito perante o oficial de registro civil. Legal? 3 hipóteses, então. E esse perante o registro civil pode ser qualquer registrador civil, tá? Ele pode, então, tomar lá o termo declaratório e aquele termo declaratório ele vai ser um título hábil para ingressar no RCPN competente por fazer o registro no livro E, que é o quê? Do domicílio dos conviventes, correto? Então vamos continuar aqui. Este é um dos campos com maior inovação, gente. União estável. Conferindo novas e importantes atribuições ao registrador civil. Você vai ver que o registrador civil ele tem um papel muito importante hoje, principalmente no que tange à união estável. A gente vai ver aqui várias situações novas, tá? Então, primeira coisa é o termo declaratório e o registro. Então, o próprio registrador civil já pode tomar a termo a declaração da união estável e depois registrar. Ou ele mesmo pode tomar a termo e enviar para quem vai registrar, porque de repente ele não é o competente, mas qualquer registrador civil pode tomar a termo. Legal? Então, ó, os companheiros podem comparecer a qualquer RCPN de sua escolha para lavrar um termo declaratório de união estável, que é um título hábil para o registro. Beleza? Então não precisa ser aquele RCPN específico para o registro. Ele pode ir em qualquer RCPN, tá? E aí vai ter o termo declaratório.
Lembra que a gente falou que o RCPN ele é interligado, você tem lá o CRC, a central, a CRC, né? A central de registro civil, tá? Então, a partir da central, há uma comunicabilidade muito grande entre os registradores civis, tá? Então, os atos são aproveitados. Você pode requerer nesse registro civil e esse registrador civil, então, envia para o registrador competente, tá? E aqui não é diferente. Ele toma termo, faz o termo de declaratório de união estável e ele envia, então, para o registrador competente para fazer a lavratura no livro E do registro da união estável, tá? Beleza? Então, o registro, no entanto, deve ser feito no livro E do RCPN da última residência dos companheiros, ou seja, naquela que ele estiver residindo. O oficial que lavrou o termo, se diverso, se diferente do competente, deve encaminhar via CRC, e aqui eu entendo que é via e-protocolo, né? A gente tem lá o módulo e-protocolo para tramitar procedimentos, né? Tramitar o procedimento, porque ele vai enviar para registrar lá. Lá vai ser feito o registro, tá ok? Beleza? Não é só uma comunicação, não é uma anotação, não é de ofício, tá? É um procedimento que vai ter que ser feito pelo outro registrador. Uma outra coisa, o registrador civil também pode fazer a alteração extrajudicial do regime de bens dos companheiros. Então, percebam, é um avanço, uma grande inovação, onde casais em união estável, registrada, então a união estável tem que estar registrada, podem alterar, porque já houve o registro. E quando você registra a união estável, você já determina lá ou o regime de bens, ou se você não determina o regime de bens, é o regime legal de bens, tá? Que é a comunhão parcial de bens, ok? Então, tem que estar registrado para poder alterar, porque já está lá a informação no registro, né? Então, casais de união estável registrada, então tem que estar registrada, podem alterar o regime de bens diretamente no cartório, sem necessidade do processo judicial. Não precisa ir ao judiciário, ok? Procedimento, como é que é feito, professor? Requerimento pessoal de ambos os nubentes perante o oficial, instruído com certidões negativas, civil, fiscal, trabalhista e de protesto. Guarda aí, tem que ter certidão de protesto. E eu friso o protesto, por que eu friso o protesto? Porque geralmente a gente não tem uma exigência de certidão de protesto para nada. Efetivamente é isso, né? É uma coisa que eu não entendo. Imagina pode ter um inventário extrajudicial? Tem. Quais são as certidões que tem que apresentar? Civil, trabalhista, fiscal, papapá, mas não tem certidão de protesto prevista lá. Como assim? Né? Ou seja, como é que fica a situação do credor que veio ao protesto para publicizar sua dívida e no momento da prática de um ato de partilha, inventário e partilha de bens de cujos, não há uma certidão de protesto, ou seja, da publicidade dos seus credores dentro desse inventário e partilha. Como assim? Né? Eu entendo que tinha que ter. Entendo que não poderia impedir o inventário, mas deveria estar publicizado lá que há protestos cujos credores são tais e tais e tais. Por quê? Porque aí os próprios herdeiros podem resolver quitar a dívida, pagar a dívida, negociar a dívida, né? E isso vai evitar conflito na frente. Porque digamos que depois o credor descobre que foi feito o inventário, partilha e tudo mais, e que ele não foi procurado para quitar a dívida. Ele pode entrar então com uma ação, né, cobrando aí dos próprios herdeiros que partilharam, sem primeiro pagar os credores com os bens que tinha. Percebeu, gente? Então, assim, tem muita coisa que tem que se organizar ainda no nosso sistema, tá? Espero poder colaborar com isso aí no futuro. Pô, espero poder colaborar
como um parlamentar, né? Vai que dá certo, parlamentar, auxiliando nessas inovações, né, do sistema. Por quê? Porque eu conheço bem o sistema, né? Então vou ter legitimidade para falar muito sobre isso aqui. Né? Entendo aí que você da atividade notarial registral, estará muito bem representado, né? E fora que vai ter lá o gabinete para você também levar as ideias lá para mim, né? Isso é bom demais, né? Você poder ir lá me procurar. Professor, trouxe aqui algumas ideias aqui para que a gente possa aí empregar, algumas ideias que a gente possa empregar aí é, é, na, em projetos de lei e alguma coisa nesse sentido, né? Então, vamos estar lá à disposição, recebendo aí só as ideias. Bom, efeitos. A alteração produz efeitos a partir da averbação. Então, gente, essa alteração extrajudicial do regime de bens, perceba, e eu quero que vocês gravem bastante aqui. Essa alteração extrajudicial do regime de bens é só para união estável, tá bom? Só para casais em união estável. Professor, então se são casados, se é um caso de casais casados, eu posso fazer alteração extrajudicial do regime de bens do casamento? Do casamento ainda não há permissão legal para isso, tá? Não há permissão legal, não entendo nem por que ainda, mas deveria haver, porque isso aí é objeto de jurisdição voluntária, tá lá no 700 e pouco do Código de Processo Civil, e poderia já, é, só que aqui, né, na verdade é o CNJ trazendo essa inovação, mas poderia o legislador também já olhar para isso e desjudicializar essa possibilidade de alteração de regime de bens do casamento também para a via extrajudicial. Então guarda isso. Se vier lá alteração extrajudicial do regime de bens de casamento, tá errado, tá? Tem que ser judicial, beleza? Judicial. Para casamento judicial. Para união estável, extrajudicial. Mas como tal, tem uma similitude, daqui a pouco está se aplicando aí. Eu acredito que não vai demorar muito. Bom, efeitos. A alteração, então, produz efeitos a partir da averbação. Gente, por quê? Porque se você tem lá uma união estável, registrada, e aí há um processo de alteração do regime de bens, há o reconhecimento da alteração e ele é averbado, então, nesse registro. Você já pode, inclusive, emitir uma certidão aqui com a alteração do regime. Percebeu? Mas ele só vai produzir efeitos a partir do momento do registro. E ainda tem que ter, eu não coloquei aqui, mas vai ter que ter também uma declaração dos nubentes de que essa alteração do regime de bens não prejudica credores. Então coloca aqui, ó, tem que ter uma declaração de que a alteração do regime de bens, alteração não prejudica credores, tá? Por quê? Porque aqui você vai poder o quê? Enquadrar, caso haja, né, uma má-fé aqui, você vai poder enquadrar aqui inclusive na falsidade ideológica, né? Falsidade ideológica, tá? Pode ser enquadrada aqui com falsidade ideológica se houver prejuízo, se houver intenção de prejudicar credores. Então, por isso a declaração reforça isso, coloca a pessoa numa situação mais crítica, ok? Beleza até aí? Agora, conversão da união estável em casamento. Veja, gente, a gente já está falando de união estável aqui, tá? Conversão da união estável em casamento. Tem novidade aqui também. O regime de bens da união estável é, em regra, mantido na conversão em casamento. Para adotar um regime diverso, é necessário pacto antinupcial, salvo se a escolha for pela comunhão parcial de bens. Mas percebam, é possível também, da conversão da união estável em casamento, haver alteração do regime de bens, tá? Então também pode haver aqui alteração do regime de bens nessa conversão. A gente não vai aprofundar aqui, gente, mas nas questões, eu botei bastante questões para poder tentar aprofundar um pouco mais com vocês, mas aqui na explicação não dá. A gente já está aí com quase 30 minutos já nesse bloco 3 já. Já tem mais 2 blocos para trás com 1h30 cada um, né?
Vedação importante aqui que a gente tem que guardar, gente, é vedado o registro da união estável de pessoas casadas. Então, quem é casado não pode registrar união estável. Ele pode viver em união estável? Pode. Pode até fazer escritura de união estável? Pode. Por quê? Ela é fática e ela é declaratória. Posso fazer? Ah, professor, então eu posso fazer uma escritura pública de união estável, mesmo eu sendo casado? Pode. Poder pode. Por quê? Porque a escritura pública, ela faz o quê? Ela formaliza juridicamente a vontade das partes. Agora, para registrar a publicidade e para registrar a vedação do registro de pessoas casadas para registrar a união estável. Então, em sendo casada, não pode registrar. Se um dos conviventes for casado ainda, tem que divorciar primeiro para poder registrar a união estável, tá? Mesmo que haja separação de fato. Ah, mas eu sou casado, mas separado de fato. Não, não serve. A exceção é para os separados judicialmente ou extrajudicialmente ou divorciados. Então, se for separado judicialmente, se for separado extrajudicialmente, pode? Pode. Divorciado? Pode. Aí sim, você pode. Agora, se você é casado e separado de fato, não. Ok? Há uma vedação, guarda isso. Não pode ter registro de união estável de pessoa casada. Guarda isso aqui, ó. Isso aqui é um jargão que você tem que guardar contigo. Vou botar até em outra cor, vou botar em vermelho. Tá bom? Não, o vermelho ficou muito forte, né? Peraí, vou mudar isso aqui. Peraí. Ficou forte demais, né, gente? Vamos lá. Vamos voltar aqui, tem como voltar, né? Ficou forte demais. Vamos botar aqui uma cor mais leve, né? Porque vermelhão aí não deu para ver nada ali, né? Vamos botar laranja aqui, tá? Não pode. Legal? Vamos para um caso aqui. Um casal com união estável registrada, opa, tá registrada já, sob o regime da comunhão parcial de bens, parcial, é o legal, decide mudar para o da separação total. Ok, pode? Pode. Até aí. Eles podem fazer isso diretamente no cartório? Pode. Quais os requisitos? Vamos lá. Sim, com base no 547, devem requerer pessoalmente, os dois, requerer pessoalmente, ao registrador civil, apresentando as certidões negativas listadas no artigo 548 para resguardar direitos de terceiros, tá? Então pode? Pode, sem problema nenhum, tá? Poder pode, tá? É o 547. Agora, uma coisa que eu queria que você chamar a atenção aqui, que existe uma vedação em termos de certidão. Deixa eu ver aqui a vedação em termos de certidão, tá? Uma vedação em termos de certidão. Pessoal, e aqui é o seguinte, eu quero que vocês guardem aqui o seguinte. Duas coisas muito importantes que a gente não pode perder de vista aqui. Primeira coisa, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, o casal com união estável registrado sob o regime da comunhão, pode mudar. Legal. Eles devem requerer. Agora, uma coisa que tem que estar lá, no momento em que ele vai fazer essa alteração do regime de bens, como eu falei com vocês, tá? Coloquei aqui que ele tem que declarar que a alteração de regime de bens não prejudicará, alteração de regime de bens não prejudicará terceiros de boa-fé, inclusive credores dos companheiros cujos créditos já existiam antes da alteração do regime de bens. Essa declaração aqui, ela tem que estar consignada no termo, no requerimento de pedido de alteração de bens, do regime de bens, tá? Outra coisa, gente, não, na hipótese de certidão de interdição positiva, digamos que tenha interdição, certidão, eles vão ter que apresentar as certidões, tá? De interdição de tutela, civis, execução fiscal, justiça do trabalho, de protesto, vão ter que apresentar todas as certidões. Se a certidão de interdição e tutela ela for positiva, não poderá
ser feita a alteração do regime de bens pela via extrajudicial. Vai ter que ser feita judicialmente. Então, ó, só por processo judicial, ok? Então, guarde isso, tá? Se por acaso houver aí a certidão de interdição e tutela for positiva só por processo judicial. Agora, professor, mas e se tiver respondendo processo civil, execução fiscal, justiça do trabalho, protesto for positivo, vai impedir essa alteração de regime de bens? Não vai impedir, não vai impedir, tá? Mas vai ter uma exigência. Qual é a exigência? Os companheiros deverão estar assistidos, tá, por advogado. Vai ter que, para esse pedido, deverá ser acompanhado do advogado ou defensor público assinando com este o pedido. Então, pode haver? Pode, mas vai ter a declaração aqui de que não prejudicará terceiro e tem que ter defensor público ou advogado participando desse pedido, desse requerimento. Perceberam as alterações, gente? Vamos ficar atento, porque isso aqui, a FGV pode explorar isso aqui. Eu, se eu fosse examinador da FGV, eu exploraria isso aqui, para ver se vocês estudaram essas alterações, essas inovações normativas do, da união estável e dessas alterações possíveis, tá? Ok? Beleza? Vamos aqui para um segundo caso. Uma pessoa casada, mas separada de fato há 10 anos, deseja registrar uma união estável com a sua nova companheira. O oficial pode registrar? Não, né, gente? Por quê? Porque o código ele proíbe o registro de união estável de pessoa casada. Se é casado, não pode. Casado não pode, ok? Ainda que separada de fato, seria necessário primeiro formalizar o divórcio para depois então fazer então aqui o registro de união estável. Legal? Então terminamos o terceiro bloco, graças a Deus, e agora nós vamos para o quarto bloco, ok? Legal, gente? Beijo no coração. Esse bloco ficou um pouquinho menor, já para dar uma relaxada para vocês. Voltamos então já já com o próximo bloco.